Olá, esta é uma videoaula de Estruturas Metálicas 1 do curso de Engenharia Civil na modalidade de ensino remoto emergencial. O tema da aula de hoje é Concepções Estruturais. Atenção! O material a seguir é uma videoaula apresentada pelo professor Messias Júnior Lopes Guerra como material pedagógico do IFMG, dentro de suas atividades curriculares ofertadas em ambiente virtual de aprendizagem. Seu uso, cópia e/ou divulgação em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa deste docente e do IFMG. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Inicialmente, vamos estudar os principais elementos estruturais metálicos. Podemos destacar os elementos lineares, os alongados, que são as hastes ou barras, e também os elementos bidimensionais, aqueles planos, podendo chamar de placas ou chapas. Os elementos lineares, como o próprio nome diz, eles são formados por elementos alongados, cujas suas dimensões da seção transversal são bem pequenas em relação ao comprimento de uma barra, por exemplo. Então, dentro dos elementos lineares, podemos destacar os tirantes, que são essas cordoalhas nesta imagem, como podemos ver aqui, e as colunas, ou também escoras, que sofrem uma influência de uma carga de compressão, por exemplo, essa escora ou esta coluna. Também temos as vigas, que sofrem a influência de um esforço solicitante de momento ou de um efeito cortante, como, por exemplo, esse vigamento desta passarela. E também os eixos, que sofrem um efeito solicitante de rotação, como podemos ver nessa imagem aqui, que a gente tem esse momento que causa essa rotação nessa viga. Mas em uma situação prática, esses elementos eles podem estar sujeitos a solicitações combinadas. Então, por exemplo, eu tenho um pilar, eu posso ter uma compressão neste pilar, e essa compressão ela pode estar submetida por meio de uma excentricidade, que é esse deslocamento do seu centro geométrico, como essa outra imagem aqui também. Então, essa excentricidade ela causa, além da compressão, uma flexão, né, que a gente gera um momento aqui, causando a flexão nesse pilar. Então, nós podemos chamar de flexocompressão. Por exemplo, a gente tem a flexocompressão oblíqua, quando esse pilar é um pilar de canto, como podemos ver aqui, e uma flexocompressão normal, quando esse pilar é de borda. Eu tenho pilares iguais em cada lado deste pilar, e então esse anula este outro, o esforço do momento. Então eu tenho só um momento nesse outro eixo, devido a este pilar, a esta viga aqui. Então esse é um pilar típico de borda. Mas também, se eu tenho, por exemplo, alguma peça linear, por exemplo, uma barra sofrendo tração, se eu tiver também essa excentricidade, conforme mencionei anteriormente, podemos ter a flexotração. E nas hastes comprimidas, por exemplo, um pilar, pode haver uma ruptura por flambagem, que seria esse abaulamento devido a esse deslocamento excessivo da sua estrutura. Devido a uma análise de segunda ordem, que ela considera um deslocamento inicial da sua estrutura, para que possamos fazer o equilíbrio das equações. Enquanto que, em uma análise de primeira ordem, a gente não considera esse deslocamento inicial, que seria esse delta.
Então, a gente só analisa a estrutura a partir da sua estrutura indeformada. E nas vigas, cujas solicitações predominantes são o momento fletor e o cortante, pode haver ainda os efeitos combinados deste momento fletor em um eixo com um efeito de torção determinado no outro eixo ortogonal. Então, podemos chamar de flexo-torção, como podemos ver nesta outra imagem de uma viga sofrendo esse tipo de efeito solicitante. Então, a gente tem um deslocamento em um eixo com uma rotação desse deslocamento. E os elementos bidimensionais, por sua vez, são aqueles elementos que possuem uma espessura muito pequena em relação às suas outras dimensões, por exemplo, um comprimento L. Além disso, eles podem ser utilizados isoladamente, como nessa imagem, apenas apoiando as vigas, que também tem outra viga, então ele vai apoiar aqui. Seria um apoio, um biapoiado, né? Ou ainda como elemento constituinte de um sistema plano ou espacial. E estes sistemas planos são formados pela combinação dos principais elementos lineares, que são os tirantes, conforme já tinha apresentado nessa imagem, as colunas e também as vigas. E também eles podem constituir as estruturas portantes de uma obra civil, como, por exemplo, um sistema treliçado. Essas treliças elas são utilizadas tipicamente em coberturas de edifícios industriais e galpões, como apresentado na imagem do slide anterior, e ela é composta basicamente pela haste superior horizontal, que podemos chamar de bando superior, pela haste horizontal inferior, chamada de bando inferior, pelas diagonais, que são essas barras inclinadas, e pelos montantes, que são essas barras na vertical. E essas hastes, elas trabalham predominantemente submetidas a efeito de tração e também de compressão. No modelo teórico, ela é considerado os nossos rotulados, como vocês já estudaram lá na teoria das estruturas. Então, a gente tem esses nós rotulados, que isso evita o efeito de momentos fletores nessas barras. Porém, na prática, esses nós são todos rígidos, como observado nessa imagem. Então, isso acarreta na introdução de efeitos de momento na análise estrutural dessa treliça, por exemplo. Que aí acabando deixando-a mais, vamos dizer assim, parruda, por ter que considerar esse efeito dos momentos. Dentre as mais usuais, podemos destacar a treliça Pratt, que ela possui apenas as diagonais e os montantes, como podemos ver nessa imagem, de um galpão, né? E também podemos destacar a treliça Varren, que ela não possui os montantes, que é essa barra na vertical. Ela é mais utilizada para passarela. E também temos a treliça Varren com montantes, que geralmente é utilizado para pontes ou também de passarelas. Aqui podemos destacar mais alguns exemplos, como nesta primeira imagem, que é um sistema bem específico de uma treliça de cobertura. E também na cobertura do estádio de Independência, com uma treliça do tipo Varren. E também da cobertura do aeroporto de Hamburgo, com um sistema treliçado em 2 planos, também podendo ser chamado de um sistema multiplanar.
Esse tipo de treliça multiplanar também é utilizado nessa ponte rodoviária na Alemanha, assim como na cobertura deste terminal rodoviário em São Paulo. Para quem conhece o Mineirão, é também utilizado uma treliça plana do tipo Varre, aquela que não possui montantes. E aqui também temos exemplo de uma treliça bem específica do tipo plana, né, onde suas barras inclinadas se cruzam, fazendo um X, que é uma passarela de pedestre inteira no Irã. Dentro dos sistemas planos, temos ainda a grelha plana, que ela é formada por dois feixes de vigamento, como podemos ver nessa imagem. Esses vigamentos eles se cruzam em um ângulo reto, ou podendo ser também em um ângulo oblíquo. E a sua principal função é suportar esses carregamentos na direção perpendicular do seu plano. Esse tipo de sistema plano, eles são mais utilizados em pisos de edifícios, como podemos ver nesta imagem, e também em uma subestrutura de ponte ou passarela de pedestre. Outro tipo de sistema estrutural que podemos destacar são os aporticados, que é bastante comum nas entradas das cidades, como podemos ver nessa imagem, que causa uma certa impressão devido à sua robustez e tamanho. Esse tipo de sistema é formado por sistemas retilíneos, colunas e vigas ou treliças na sua cobertura, e geralmente possuem os nós rígidos, conforme mencionei anteriormente, que esse tipo de sistema servirá para resistir aos esforços de vento, devido ao vento, e também do peso próprio e sobrecarga de algum equipamento exposto nessa estrutura. O funcionamento desse tipo de sistema depende basicamente do comportamento da ligação, que é o nó que eu mencionei anteriormente, onde encontra uma coluna e um pilar. E em situações reais, raramente ou nunca encontraremos uma rótula ou engaste perfeitos, que são classificados devido à sua rotação em relação ao eixo. Essa rotação ela é dada por esse ângulo φ. Então, em uma ligação flexível, essa rotação é maior, que seria essa ligação, esse tipo de ligação. Em uma ligação rígida, essa rotação é muito pequena, conforme podemos ver nessa imagem. Se considerarmos o mesmo valor do efeito solicitante do momento aplicado à viga para causar esse ângulo. Então, é muito comum em dimensionamento e nas estruturas reais encontrarmos as ligações semi-rígidas, que é uma ligação intermediária entre essas duas, ligação rígida e ligação flexível. E o que seriam as estruturas aporticadas? Isso é um tipo estrutural composto por associações de pórticos, que depende do tipo, do detalhe das ligações, podendo ser de ligações rígidas, como nessa imagem, se observarmos os detalhes, e também de estruturas contraventadas, que são essas estruturas inclinadas, ou sendo as diagonais, chamamos anteriormente, como nessa outra imagem, que possuem ligações flexíveis, ou seja, possuem um maior deslocamento, uma rotação para um dado momento.
Outros tipos de sistemas estruturais são as estruturas espaciais, que são utilizadas em coberturas onde necessita-se de grandes áreas livres, como podemos ver nessa imagem de um edifício industrial. Também elas são utilizadas em galpões, hangares e centros de exposições. Como grande vantagem, podemos destacar a sua elevada rigidez, ou seja, que é um baixo consumo de aço devido às suas espessuras dos seus elementos serem reduzidos, geralmente de perfis leves. Então, ela também causa uma grande facilidade de fixação das instalações, devido ao grande número de nós das suas estruturas modulares. E também ela permite uma liberdade arquitetônica na alocação desses apoios, que seriam os pilares. Então, podemos ter uma variação grande aí na exposição desses pilares. Ela também causa podemos explorar diversas formas arquitetônicas, já que podemos dispor esses elementos estruturais da forma que a gente quiser, desde que suporte os efeitos solicitantes. E devido à sua facilidade de disposição da ligação por meio de parafusos, ela permite uma fácil montagem e desmontagem dessas ligações e da sua estrutura como um todo. Aqui tem alguns exemplos, como a cobertura de um estoque da Coca-Cola em Maringá, no Paraná. Observem que quase não temos pilares à vista, né? Isso permite um vão livre muito amplo. Assim como nessa outra imagem, observe que o tipo estrutural disposto em arco deste sistema espacial permitiu a ausência de pilares na sua área central. Outro sistema bastante comum nas estruturas metálicas é o sistema misto, que dentro ele podemos destacar as vigas mistas. É um sistema de piso de uma edificação aporticada, como podemos observar nessa imagem. Ela permite um ganho de resistência pelo comportamento em conjunto da viga em estrutura metálica e da laje em concreto, como já mencionei na aula anterior. E isso também permite um ganho de rigidez desse sistema conjunto, reduzindo a deflexão dessa laje, que seria esse deslocamento no seu vão central, tanto em uma direção quanto em outra. E, consequentemente, isso gera uma diminuição no consumo de aço, que é sinônimo de economia. Dentro desse sistema misto, também temos os pilares, que podem ser formados por perfis I, onde ele está totalmente revestido por concreto ou parcialmente revestido por concreto, e também temos os perfis tubulares preenchidos por concreto, podendo ser armado ou não. Aqui temos uma imagem da fabricação de um ensaio de um pilar misto e também da realização deste ensaio. Esses foram ensaios realizados no Laboratório de Estruturas da Universidade Federal de Ouro Preto. Como vantagens do uso de pilares mistos, podemos destacar a sua resistência adicional aos esforços de compressão, já que o concreto ele resiste bem à compressão. E também temos uma redução das seções desses perfis metálicos, como podemos ver nessa imagem,
se comparado com as estruturas convencionais de concreto. Então, a gente vai ter um pilar reduzido de concreto. Isso também acarreta em menores custos de pintura, já que esses pilares vão ser menores, e quando a estrutura metálica, o pilar metálico for revestido com concreto, esse perfil metálico não será pintado. Então, vai ter essa redução de custo. Também podemos destacar uma diminuição do peso próprio da estrutura e um aumento da área útil dos pavimentos, como podemos ver nessa imagem, e como disse anteriormente, vai gerar um vão livre maior. Também, se comparado com as estruturas convencionais de concreto, quando utilizamos o pilar misto, podemos gerar maior ductilidade e resistência sísmica devido às propriedades mecânicas do aço serem melhores. Além disso, podemos destacar também uma melhor proteção contra o fogo, já que o concreto ele vai proteger o aço quanto a esse efeito do calor. E por último, uma concepção estrutural bastante comum, principalmente no Brasil, é o galpão industrial, que é uma mistura desses sistemas apresentados anteriormente. Então podemos destacar alguns tipos, como um galpão com duas águas, em treliça trapezoidal, que é uma treliça do tipo varre com montantes, como podemos observar nessa imagem. Temos também nesse tipo de galpão as terças, que são essas barras longitudinais. Além dessas treliças, na seção transversal temos também a treliça lateral, para resistir aos esforços nessa direção. E, além disso, podemos utilizar os contraventamentos laterais, que são aquelas barras atirantadas, geralmente, tanto na lateral quanto na cobertura. Também temos galpões com duas águas utilizando os perfis I na estrutura da cobertura para as vigas, com esses elementos também mencionados na figura anterior. Além disso, temos alguns tipos de apoio que estudaremos mais no final do curso, e também essas vigas de fechamento, quando necessário, que são essas vigas na parte lateral, no sentido longitudinal do galpão. Outro tipo de galpão bastante usual são os denominados de shed, que possuem essa parte treliçada da cobertura inclinada, com uma parte vertical se repetindo ao longo da estrutura global. Temos também o sistema treliçado em arco. Geralmente esse sistema ele é utilizado para armazenagem de grãos, muito utilizado na parte central do nosso país, onde tem uma grande produção desses grãos. Além das partes constituintes de galpão mencionadas anteriormente, podemos destacar que essa treliça da cobertura na seção transversal deste galpão é também denominada de tesoura, como podemos ver aqui na planta de cobertura deste exemplo. Além desses elementos dos galpões apresentados até aqui, é muito utilizado também os tirantes rígidos, que podem ser por meio de uma linha de corrente rígida, que utiliza como seção transversal as cantoneiras de abas iguais,
ou os perfis U. E também é possível utilizar uma linha de corrente flexível, que é utilizado as cordoalhas para dar suporte estrutural na cobertura deste galpão. Além disso, também é utilizado o frechal, que com a mesma função de dar suporte e sustentação na cobertura, travando essa cobertura, e geralmente ela é utilizada na ligação das testas, né? E utilizando uma cantoneira e também essa cordoalha. E aí com esse rosqueamento é submetido a uma certa tensão, né, de tração, acarretando nesse melhor desempenho estrutural. E por fim, podemos destacar como elemento estrutural dos galpões, e muito usual, a mão francesa, que é uma ligação entre a terça, a cobertura e a base dos sistemas treliçado plano da cobertura. Isso nada mais é do que uma contenção lateral desse sistema treliçado plano, como podemos ver nessa imagem, e aqui também a gente tem outra imagem apresentando esses contraventamentos, ou melhor, essas contenções laterais. E isso a gente estudará mais à frente do curso, o quão importante é conter lateralmente essas barras solicitadas por meio de compressão, que são essas barras inferiores de uma treliça plana. Então é isso, pessoal. Por hoje é só e nos vemos na próxima aula.